Então, continuando o vídeo de TypeScript, agora a gente vai ver como faz para tripar classes, manipular os operadores de tipos e também os genéricos, que são quando a gente desconhece os tipos, mas pretende passar eles depois em forma de parâmetro. Então, para tipar uma classe, geralmente a gente usa a interface e coloca o prefixo i antes do nome dela. E aqui tem simplesmente as definições de propriedades e métodos, que é realmente muito simples, né? Então aqui tem um private, que é uma propriedade, estou dizendo que ela é do tipo número, memosum, que quer dizer que é uma soma memorizada, ela recebe dois parâmetros que são numéricos, e o retorno dela também é um número. Aí a novidade é o seguinte, eu crio a classe, digo o nome dela, calculator, e digo que ela implementa a interface calculator. Isso aqui que é a coisa mais diferente que você deve estar vendo até agora. Então, uma classe implementa uma interface através dessa forma aqui, ó, implements calculator. Implements e calculator. Tá. Então, agora acontece o seguinte, se eu apagar o método, ele vai indicar um erro, porque olha só, class calculator correctly implements interface iCalculator. Property memo sum is missing in the type calculator, but required in the type iCalculator. Ou seja, ele está dizendo que na interface está definida a memo sum, que não, então dá um erro. O mesmo acontece com as propriedades. Ele vai apontar um erro. Esse memo sum, ele simplesmente pega os dois parâmetros A e B, soma e adiciona ao valor anterior. É isso. Aqui é só um exemplo, tá? Então é assim que a gente tipa a classe, usando a interface. É o método mais comum. Bom, e como é que a gente manipula os types? Assim, vou dar alguns exemplos, os mais comuns, os mais usados. Por exemplo, a gente pode fazer isso através de uma função chamada pick e omit. O pick, a gente passa um type para ele e diz qual propriedade a gente quer pegar. E omit faz justamente o contrário, né? Qual propriedade a gente quer omitir. Então, aqui eu tenho um type name, né, que tem três nomes, o first, middle e last, o primeiro, o meio e o sobrenome. E se eu estou dizendo que é para pegar somente a propriedade last, eu posso até apagar e apertar com espaço, que ele vai mostrar aqui quais propriedades eu posso pegar. Então, se é somente o último, ele vai retornar um novo objeto para mim do tipo type que tem somente o last. E aqui, se ele está omitindo o último, então ele vai ter o no last, o primeiro e o do meio, beleza? Vamos ver como é que a gente faz para combinar as propriedades. Então eu tenho um type alpha, um beta, o alpha ele tem ID name, o beta tem toggle counter, e eu estou dizendo que gama ele é a combinação de alpha e beta. Logo, se eu crio uma variável e implemento ela como gama, basta que eu tire apenas uma dessas propriedades que vai dar erro porque ele está faltando. Porque gama é a junção das duas. É como se eu criasse um novo objeto, assim, ó. Deixa eu recortar e colocar. E ele vai entender como se fosse o único objeto que tem essas quatro propriedades. Então, se eu estou implementando um objeto com as quatro propriedades, a propriedade também tem que ter, a variável também tem que ter elas. Beleza? Exemplo 3. Como é que a gente faz para deixar as propriedades opcionais e depois como é que faz para deixá-las novamente requeridas? Então, o que não é opcional é requerido. Isso aqui, por definição, são propriedades requeridas, né? Agora, se eu coloco assim, eu estou dizendo que é de opcional. Name opcional, toggle opcional. Para deixar tudo isso aqui opcional, a gente usa o partial. Partial props. E aí você tem o option props, que é o nome que eu dei, e ele está dizendo que ID, name e toggle são opcionais, portanto, é do tipo number, string ou boolean ou undefined, porque pode não estar definido, logo está indefinido. O tipo indefinido eu acho bem chato, tá? Bem chato mesmo, mas vou nem mencionar isso aqui. E o required, ele faz o contrário, ele pega tudo que está opcional e deixa requerido, ou seja, deixa no formato normal. Beleza? Agora a gente vai ver como faz para deixar apenas algumas propriedades opcionais ou requeridas. Tá? Para isso a gente tem que instalar uma biblioteca chamada TypeFast. A gente pode ver que no npm.js, né, é bastante usada, tem 140 milhões de downloads mensais, extremamente baixada, extremamente utilizada. Tá? E ela traz aqui várias funcionalidades. Você pode ver aqui na página inicial, ela traz muitas. Mas o que nos interessa no momento é pegar o opcional e o required. Aí eu criei uma propriedade. Ah, e como é que faz para importar as funcionalidades delas? É simples, ó. Import, set opcional e set required. E como é que faz para instalar? Bom, copia e cola, né? Vem aqui, copia, cola e é só dar Enter. npm i, que é a abreviação para install, typefast. Aí ele vai deixar instalar. Não vou dar Enter porque eu já fiz isso, tá? Daí vai aparecer uma pastinha Node Modules e o typefast vai estar instalado aqui, beleza? Inclusive vai aparecer também o package.json e o package.lock.json. Package.json são as dependências que foram instaladas no projeto. Eu não queria falar isso nessa aula aqui porque
não era a intenção fazer manipulação de pacotes, quero criar uma aula específica para isso. Mas ele vai criar um package JSON, né, que vai definir quais bibliotecas você colocou para baixar e instalar, inclusive o versionamento dela. E aqui é só um travamento que ele cria um ID pro código que ele baixou e instalou. Beleza? Então, aí para importar as funcionalidades, então é import, abre e fecha chaves, coloca aqui as funcionalidades, os métodos que você quer, from type fast. E aqui se apertar Ctrl espaço vai aparecer muitas outras coisas. Mas o que nos interessa no momento é o set optional e o set required. Então passando o norm props, ou seja, as propriedades normais, id, name, toggle. Se eu dizer que se eu setar como setar opcional somente toggle, ele vai retornar um R1 e somente o toggle vai estar opcional agora. E os outros aqui estão requeridos. E aqui se eu setar o set required nesse optional props, onde os três são opcional, só o id vai ficar requerido. E os outros são opcionais, beleza? É assim que faz. Vamos ver agora aqui as operações com genéricos. O genérico ele é similar a uma função. Então eu criei aqui um type, dei o nome para ele data, ele tem a propriedade 1, 2, 3, 4, number, boolean, string, só que a 4, opa, ela nem number, nem boolean, nem string, nem array, nem objeto, nem nada. Ela é o que? Ela é um tipo que eu ainda vou passar depois. Ó, o próprio 4 é do tipo próprio 4. Tá? Então olha só, eu não defini o tipo, vou definir depois. Aqui eu também criei um outro type, que eu estou dizendo que ele tem o nome time, e ele tem a propriedade hora, minuto e segundo. Hour, min e second. Os três são numbers. E agora eu criei uma variável, nome data, e implementei o type data também, que tem o mesmo nome. E no próprio 4 eu passei o type time. Então eu estou dizendo que a propriedade 4 ela vai ter o formato do time. Ela tem hora, minuto e segundo. Então se eu apagar o segundo, por exemplo, está dizendo que o prop está errado porque, ó, property second is missing the type. Por quê? Porque eu defini aqui o second, tá vendo? Então é isso que ele faz. A propriedade a definição que eu passar aqui depois, né, inclusive eu poderia recortar isso aqui e pular aqui. Vai funcionar também da mesma forma. Então, o que eu passar aqui dentro, ele vai entender que a propriedade 4 é desse tipo. Logo, se eu removesse isso aqui e passasse somente o number, ele ia dizer que está errado porque o próprio 4 ele espera que seja um number. Então teria que ser aqui, por exemplo, 4, 5, 6, para exemplificar, beleza? É assim. Vamos ver agora essas propriedades do tipo opcionais. Então, nesse exemplo, eu não necessariamente preciso passar, quando for implementar o type data, passar o argumento 1 e o 2, quer dizer, o prop 2 e 3. Por quê? Porque ele já tem uma pré-definição. Eu estou pré-definindo o prop 2 como do tipo number e pré-definindo o prop 3 como do tipo n. Ah, o que é um tipo n? Um tipo n quer dizer que ele pode ser número, pode ser lista, ele pode ser qualquer coisa. Isso aqui é um... Ele pode ser simplesmente qualquer coisa que você quiser. Tá? Ele é n, então ele pode ser defined, ele pode ser null, pode ser simplesmente qualquer coisa mesmo. Então, eu criei uma variável que chamei data, estou implementando o data e não estou passando propriedade nenhuma aqui para os generics. Por quê? Porque eles já estão pré-definidos. Então, eu obedeço aqui o próprio 2, dizendo que ele é número, e no 3 aqui eu estou passando número também. Poderia passar qualquer outra coisa, um texto, um booleano. Certo? Aliás, assim. E no DataB, que eu estou implementando lá o data, eu estou dizendo agora que a prop2, né, que é o primeiro argumento, ela é do tipo boolean. Eu estou pré-definindo como número, não estou? Estou. Mas eu posso passar uma outra propriedade para ele. Bom, então o prop2 deixa de ser número e agora passa a ser booleano. Ele a princípio foi definido como número, mas se eu passar um type para ele, ele é substituído a pré-definição inicial pelo que eu passei aqui depois. Então, agora pode ver que o prop2 ele é um boolean, ou seja, ele é um true ou false. Beleza? Então a gente pode substituir valores iniciais passando os parâmetros depois. Exemplo 3, que é o último. Então eu criei uma função chamada API Call, que ela faz uma chamada para a API, e isso a gente vai ver num vídeo mais para frente, o que significa, mas basicamente quando você pede para o seu front-end, para o seu cliente fazer uma chamada para o servidor para retornar dados, para retornar informações. E o que é diferente nessa função é que ela recebe, dentro desse par de setas aqui, um rec e res, que são dois genéricos que eu vou passar depois. E eu estou dizendo que os parâmetros é do tipo rec, e a sua res, quer dizer response,
ele é o retorno da função. Então, aqui eu estou dizendo que eu estou pegando os parâmetros, né, estou desestruturando, então se aqui tivesse propriedades, poderia pegar o prop 1, se tivesse outras propriedades, poderia pegar o prop 2, aqui prop 3, mas não tem, isso aqui é só um exemplo vazio, né, só para ter uma ideia. E aqui o resultado, o data, que é o que essa chamada prop vai retornar para nós, ela é do tipo res, ó, coloquei aqui como sres. Então, o que eu passar aqui na resposta, ela vai dizer que é o formato dos dados. Porque quando a gente faz chamada para o servidor, ele vai retornar os dados, só que não vai retornar o tipo dos dados, só vai retornar isso aí, ó, uma série de dados. Ele não sabe como é o seu cliente, o front-end, o API, o aplicativo não sabe o tipo de o formato da resposta. A gente precisa de pré-definir. A gente vai ver isso em aulas futuras. Então, aqui o REST serve para isso. O formato que eu passar aqui é como ele vai dizer que é o formato da resposta, tá? Então, olha aqui, eu defino aqui um param request e um data response. Estou dizendo que o param request ele recebe uma URL que é o string, o items que é o number e o page que é o number. E a response, eu estou dizendo que ele vai retornar um objeto que é um ID number, um title string e um user string. Então, chamo a função API call e passo essas duas propriedades. Aqui, ó, param request e o data response. Bom, a partir do momento que eu faço isso, olha só, eu estou dizendo que os parâmetros da requisição ele é um objeto. Então, eu estou passando um objeto aqui e ele já está dizendo, ó, eu quero uma URL, eu quero itens e quero um page. Então, eu nem vou reescrever tudo não, porque já tem um exemplo escrito aqui. Então, a URL, eu passo a URL que faria a chamada para o servidor, a quantidade de itens é nesse exemplo e a página, tipo página 1, 2 ou 3. Então, 10 itens por página, sendo que essa aqui é a página 1. E a resposta, veja que eu estou passando aqui em formato de array, tá vendo? Vou recortar aqui e colocar lá de fora. Olha só, a separe de chaves indica que isso aqui é um array. Então a resposta aqui vem em formato de array. Logo, eu estou pegando o response data, estou desestruturando o item 2, 1, 2 e 3. Eu poderia desestruturar mais, o item 4 também. Mas isso é só um exemplo. E a partir do item 1, eu consigo pegar as propriedades, né? Porque ele é um array de objetos. Então aqui dentro nós temos a propriedade ID, title e user. Tá? Então, assim eu estou dizendo que esse é o formato da resposta. Se eu não tivesse tipado a resposta, né, vou comentar isso aqui. Então, isso aqui não existiria. Posso passar uma coisa que não existe. Aqui ele vai dar erro, porque ele está dizendo que o segundo parâmetro ele é obrigatório. Eu vou deixar aqui do tipo N. Agora não é mais obrigatório, porque toda vez que a gente deixa uma pré-definição aqui, um valor inicial, ele não fica obrigatório. E agora eu não sei como que é o formato da resposta. Então se eu for apertar o Ctrl espaço aqui, o IntelliSense não reconhece as propriedades dele. Tá vendo? Por isso é importante a gente tipar as respostas. Porque quando eu apertar Ctrl espaço, ele vai saber o que vem nesses dados. Beleza? Então é isso.